A gente leu aqui, você lembra, Salmo 53 e Provérbios capítulo 1. O Salmo 53 diz que quem nega Deus é tolo, é nécio, é maluco. E isso é uma característica da impiedade, do desviamento, da rebelião da natureza humana para com Deus. Quanto mais distante e desviado de Deus, mais negação dele vai existir. E aí, no livro de Provérbios fala que quanto mais próximo da sabedoria, mais temor a Deus o homem vai ter. Então você vai perceber aí que o temor a Deus está associado à obediência e negar a Deus está associado à desobediência. Uma é o caminho da sabedoria e o outro é o caminho da loucura. Então, a Bíblia diz aqui na apostila, página 13, na existência declarada, a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Ela reconhece como um fato autoevidente a sua existência. Então é evidente, não precisa de provar. É lógico que ele existe. E como crença natural do homem, o ser humano foi feito crente. Ele não quer crer por rebelião, por considerar mais o pecado do que considerar a revelação. Então aqui diz, declara o fato de Deus e chama o homem a aventurar-se na fé. Chama o homem a experimentar o que a fé proporciona àquele que se relaciona com Deus. Continuando, a Bíblia não tenta demonstrar a existência de Deus, porque em todas as partes da Bíblia subentende-se a sua existência. Então, o fato de a Bíblia estar falando em Deus, Deus, Deus o tempo todo, não é a intenção de provar que ele existe. É a ideia de que não precisa ser provada para poder falar dele. Já fala dele como algo óbvio. Como é óbvio a pessoa que está do seu lado, como é óbvio a sua própria existência. Deus não precisa dizer para você que você existe. A Escritura não precisa falar com você dizendo que você existe, porque é óbvio que você existe. Do mesmo jeito a existência de Deus. A ideia de que o homem chega ao conhecimento, à comunhão com Deus mediante seus próprios esforços é totalmente estranho no Antigo Testamento. O que é que essa frase está dizendo? Que o ser humano, ele não chega a Deus por conta própria. Ele não cava um buraco e encontra Deus lá. Ele não faz uma escada e chega até Deus. Ou ele não faz uma torre e chega até Deus. Toda tentativa do homem se ligar a Deus é religare, é religião. A religião é uma tentativa do caminho humano chegar a Deus. Logo, o caminho de Deus para o homem, que é Jesus, é o único caminho para que os dois se encontrem. O resto é atalho, o resto é invenção. De tal forma que religião não salva, religião não liga o homem a Deus, mas a tentativa do homem é criar a ideia de Deus e como chegar até ele do jeito do homem. É por isso que está errado, porque tem que ser do jeito de Deus. Deus aproxima-se dos homens, estabelece um concerto ou declaração especial com eles e lhes dá mandamentos. Então tudo que foi revelado de Deus até agora foi Ele mesmo quem se revelou. Não foi o homem quem descobriu, não foi o homem quem inventou Deus, embora os ateus digam que Deus é uma invenção humana. Os deuses sim, porque nós cremos no Deus que criou os homens e não nos deuses que os homens criaram. E aí, nessa perspectiva de que Deus se aproxima do homem, a gente já observa que quando Adão estava no jardim, Deus vinha falar com Adão. A gente percebe que quando Noé está vivendo com sua família, Deus vem e fala com Noé.
Quando Abraão está vivendo a sua vida com a sua mulher, Abrão, Sarai, Deus vem até Abraão. E aí, quando a gente percebe Deus falando com Isaac, com Jacó, com José, Deus falando com os reis, sacerdotes e profetas do Antigo Testamento, Deus fala com eles, consagra eles a um ministério, e essa pessoa se mantém em contato com Deus, consultando a Deus, porque Deus se revelou a ele primeiro. De tal forma que não existe uma relação com Deus se você não conhece como de fato Ele é. E Ele só é o que Ele é se for do jeito que a Bíblia diz. E o que mais nós encontramos nas igrejas brasileiras, na maioria esmagadora, é gente que não conhece a Deus. E aí nós estamos diante de uma faca de dois gumes. Nós estamos com o mapa na mão, indo para um lugar achando que o tesouro está lá, mas por não conhecer o cara que criou o tesouro e botou o tesouro no final do mapa, porque não estuda o mapa, porque não se dedica ao mapa, vai cair na ribanceira, mas não vai chegar no tesouro. Aí Deus foi injusto? Não. Deus sempre esteve a falar. Como um pai que escreve uma carta para um filho e faz uma viagem, assim deixou a Bíblia para nós. O problema é que a gente quer ficar no ministério de Raul Seixas, sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Gil, o senhor falando agora, Sim. eu lembrei de tem um filme e tem um livro chamado O Peregrino. Não sei se você já viu. Aí eu vi o filme, né? Tem uma parte lá que mostra que o peregrino está seguindo o caminho até o céu. E tem outras pessoas que também estão indo. Só que tem outras pessoas que buscam atalhos para chegar até o céu. E tem umas que também elas vão sem o diploma. E quando elas vão achando que vai chegar lá no céu e entrar, elas não conseguem entrar. Aí o senhor falou, agora eu lembrei que realmente tem gente que vai buscando atalhos, né? Olha, vários livros ajudam a gente a entender, né? Eu comprei muitos livros na vida, li vários, e aí a gente tenta de alguma forma aproveitar o conhecimento de outros, como esse caso de John Bunyan, que escreveu O Peregrino. E aí a gente percebe que Deus deu sabedoria a muita gente para pregar, para evangelizar, para instruir, para orientar, para ver se acorda o povo dele. Mas ele disse que as minhas ovelhas virão a mim, e de maneira nenhuma lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas observe que só segue ele e ouve a voz dele quem é a ovelha dele. Ele vai dizer de forma muito clara isso. Ele diz que aquele que Deus o coloca na mão do filho, ninguém arrebata. E por que que muita gente está se afastando, muita gente não quer Deus, embora passou pelo nosso meio? O que está acontecendo com essas pessoas que não se cumpre o que Jesus disse? Eu não lançarei fora, nem ninguém arrebata. Quer dizer, ninguém arrebata e ele não lança fora. O que foi que aconteceu? Ficou alguma coisa fora aí. E a gente vai conversar sobre essas coisas. Isso aqui são só flashes para a gente perceber que tem muita coisa para a gente estudar. Agora vamos para a existência, a tentativa de provar a existência, né? Você vai ver aí na página 13, 9.3. Como é que diz aí? A sua existência provada. Então existe um monte de gente hoje que é crente e é cientista, é professor de universidade, é médico, é engenheiro, é advogado, é gente muito estudado, são apologistas, são apologetas que se preocupam na defesa da fé, tentando explicar de forma lógica e científica a existência de Deus. Mas olha a pergunta que tem aí no final, na página 13. Por que demonstrar a existência de Deus? Então,
o assunto é provar, mas aqui está dizendo demonstrar. Porque as pessoas, elas não são obrigadas a acreditar. As pessoas, elas não são da fé. Vai ter gente que vai olhar para um pássaro e vai dizer Deus existe. Olhar para uma flor e vai dizer Deus existe. Vai ter gente que vai estudar profundamente um pássaro, vai estudar profundamente uma flor, o universo, o cosmos, vai se tornar um doutor na medicina, mesmo assim não vai chegar lá ao ponto de confirmar Deus existe. Essa pessoa vai dizer, eu não tenho fé para crer. Eu não sei fazer uso da fé para chegar lá. Alguns é ensinado que fé é um exemplo de fraqueza. Quem crê é fraco. Os fortes não precisam de Deus. Como é o nome do homem que desenhou a maioria das coisas lá na arquitetura de Brasília, que fez também uma obra aqui em Cabo Branco? Sim. Oscar Niemeyer. Eu vi uma entrevista dele quando ele fez 100 anos de idade. Como é que um homem desse chega a 100 anos? Aí perguntaram, né? O repórter perguntou, qual o segredo de longevidade? Aí ele falou lá a respeito de saúde, dos cuidados e tal. Ele disse, você deve ter muita fé em Deus, né? Ele disse, não, você não acredita em Deus? Eu disse, não, nunca precisei dele para nada. O quê? Um homem muito inteligente, viveu tanto tempo, porém, ele faz a declaração de que Deus é para quem precisa. Ele não precisou de Deus. Então dá a ideia de que há uma carência no coração do ser humano, que ele cria uma necessidade e cria um Deus para si mesmo e vai atrás. Ele não, ele foi atrás do dinheiro, foi atrás do trabalho. Isso é uma frase muito dita, né? Pelos ateus. Não precisa de Deus. Não precisa de Deus. E aí a gente precisa afirmar a existência de Deus o tempo todo. Não é que falar Deus é usar o nome dele em vão, porque muita gente acha que você usar muito a palavra Deus, está usando o nome dele em vão. Mas a palavra Deus não é o nome de Deus, o nome de Deus é outro. Deus é um título e a gente vai aprender isso. Então o primeiro ponto é, para convencer os que genuinamente buscam a Deus. Então quem busca a Deus, lá em Hebreus 11, fala que aquele que se aproxima de Deus deve primeiro crer que ele existe. De que adianta ir até alguém sem ter a certeza que ele existe? Sim. Tem gente que começa a orar dizendo assim, Deus, eu não sei se o Senhor existe, mas eu quero dizer, se o Senhor existe, me prove. Não é? É um negócio estranho, né? Já imaginou? Não é? Segundo, para fortalecer a fé daqueles que já creram. Tem gente buscando e tem gente crendo e tem gente se aproximando de Deus ao ponto de ainda dizer que não sabe, que não tem certeza, não se relaciona com Ele ainda. Então quanto mais você trabalhar e demonstrar que Ele existe no seu testemunho, na sua pregação, na sua evangelização, mais ajuda essas pessoas. Tem gente que diz, olha, eu gosto muito do testemunho porque fortalece a minha fé. Eu gosto muito de pessoas que contam as bênçãos, porque isso fortalece a minha fé. Mas você sabe que Jesus não elogiaria uma pessoa dessa. Porque Jesus diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tem gente que gosta de ir para a igreja onde tem cura, demônio saindo e tal, porque gosta de ver para crer. Já a Bíblia diz o contrário, não seja incrédulo, seja crente. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. O terceiro aqui é para enriquecer nosso conhecimento acerca da natureza de Deus. Então, quanto mais se fala sobre Ele, mais desperta a fé, a busca, o desejo de conhecê-lo, de satisfazer sua vontade. Na página 14, a gente vai avançar aqui rapidamente, a gente vai encontrar argumentos que evidenciam a existência de Deus. Se a gente fosse falar sobre isso aqui com uma pessoa, ajudaria ela a se encontrar, a perceber que há lógica
Não é loucura afirmar que Deus existe. É loucura negá-lo, achar que ele não existe. Se você pegar, colocar uma cadeira no meio do trânsito e você dizer assim, ninguém colocou aí, ela apareceu do nada, muita gente ia chamar você de louco. Mas um ateu que chamaria você de louco não se acha louco em dizer que os planetas, as estrelas, o mundo foi criado e foi colocado ali por alguém e não veio do nada, mas na cabeça dele veio do nada porque Deus não existe. E aí os argumentos a favor da existência de Deus têm uma lógica e satisfaz, mas para quem tem fé. O primeiro argumento na página 14 é o argumento cosmológico, que tem a ver com a criação. Ou seja, o universo deve ter uma primeira causa ou um criador. Isso aqui já mata tudo. Se algo existe, existe porque foi criado, porque existe a lei da causa e efeito. Se existe a lei da causa e efeito e é científico, logo o universo não é a sua própria causa, é o efeito. Alguém deu sentido de existência a esse universo. O universo é muito grande. O ser humano sabe só a pontinha de uma agulha do universo. O ser humano não acessou tudo. O segundo argumento é o argumento teleológico. Teleo é a ideia de propósito. Então, quando a gente olha para tudo na vida, ou tudo é por acaso, já que Deus não existe, ou tudo tem um propósito, já que Deus existe. Qual é o mais lógico? Achar que nada faz sentido na vida e se matar? Ou encontrar o sentido de cada coisa na sua própria existência, descobrir o propósito da sua vida? E aí a gente vai percebendo que as pessoas que vivem com propósito vivem melhor e mais feliz do que as pessoas que vivem sem propósito e acham que é tudo por acaso. Então a gente vai percebendo que nesses argumentos, o cosmológico e o teleológico, já ajuda a pessoa a refletir, sem precisar de estar falando versículo da Bíblia. Já leva a pessoa a refletir. Porque tem gente que não quer conversar sobre Bíblia. Olha, não vem negócio de Bíblia não, que eu não acredito. Então vamos conversar sobre o cosmos? Vamos conversar sobre a vida? Então conversar sobre a criação e conversar sobre o propósito da vida já ajuda a refletir. E aqui vai ficar na mente da pessoa aquela semente. E aí o terceiro é um argumento antropológico, que tem a ver com a natureza do homem. Não apenas a natureza moral do homem, mas também todos os aspectos da sua natureza testificam a existência de Deus. É incrível como o ser humano é um mistério. Você não caiu do céu, você veio do ventre de uma pessoa e foi gerada lá dentro de um padrão. Não foi homem com homem, mulher com mulher, foi homem e mulher, os dois férteis, e cada um contribuindo com aquilo que lhe é próprio da sua natureza, a natureza do homem, a natureza da mulher, unidos-se sexualmente, se fizeram uma só carne, e dessa uma só carne gerou um ser. Tem uns que vale a pena quando você vê, e tem outros que não, mas foi Deus que fez, não é? A gente não pode ignorar isso, né? Tem uns que parece um joelho, né? O carinha de joelho, né? Engiado assim, mas depois melhora. Foi o meu caso, né? Melhorou um pouquinho, né? E aí a gente vai observar que mesmo que nasça deformado por conta da corrupção do gênero humano que advém do pecado, que a natureza se tornou maldita porque o pecado entrou. Deus disse: maldita é a terra por tua causa, quando se referiu a Adão. Então essas doenças, essas maldades não teriam se o pecado não tivesse entrado no mundo. Logo, a gente vai perceber que a natureza do homem, no aspecto da sua complexidade, o cérebro, a alma, a vida de uma forma geral, aponta para a existência de um Criador. Essa natureza humana complexa aponta para uma outra natureza mais complexa ainda, que é a natureza divina. O quarto argumento é o argumento histórico.
Quando a gente olha para a história, a gente observa que há uma intervenção sobrenatural de um ser que, se não tivesse a intervenção divina, o ser humano entraria num caos terrível e teria se destruído. Há uma intervenção divina para manter a humanidade ainda viva, porque há um plano para ser concretizado. E a gente vê isso em Israel e alguns grupos que foram preservados pela intervenção divina, que a gente precisaria de tempo aqui para a gente tratar sobre isso. O quinto argumento é o argumento da crença universal, que é a ideia do senso comum. Na mente do ser humano há um senso comum. Por mais primitivo que ele seja, ele tem a consciência do bem e do mal, do certo e do errado, de que há um grande espírito, um ser superior, embora ele chama de Sol, Lua, Tupã, qualquer que seja o nome que ele vai dar, ele sente a necessidade de adorar. Ele é religioso por natureza, ele cria regras por natureza, ele quer gerenciar, comandar por natureza. Essa natureza do ser humano e essa crença universal que leva à idolatria, que leva a um senso comum para viver em sociedade dentro do certo e do errado, isso aponta para a natureza moral do Criador. Nós somos pessoas, nós temos fé, nós temos vontade, nós temos crenças, nós nos relacionamos, tudo isso aponta para o que Deus é. Deus também é moral, para Ele também tem o certo e o errado. Deus também é pessoa e Ele é social, Ele se relaciona. Ele não é uma energia cósmica, uma força ativa. Ele tem força e tem energia, mas Ele também é pessoa. Do mesmo jeito que a irmã tem força e tem energia, mas é uma pessoa. Entendido? Deu glória? Sentiu aí? Só que tem a existência negada, como tem na página 14 aí. Apesar dos argumentos cosmológico, teleológico, antropológico, histórico e o argumento universal, existem aqueles que negam absolutamente a Deus. E o que é negar a Deus absolutamente? É ser ateu. O ateísmo é a negação absoluta de Deus, visto que são os ateus que se opõem à convicção mais profunda e fundamental da raça humana. A responsabilidade de provar a não existência de Deus é deles. A gente não tem que provar que Deus existe, é eles que têm que provar que Deus não existe. E o que mais tem é site, vídeo, televisão, canal de gente que fica ironizando de crente de igreja, de pastor, de Bíblia, de tudo, para poder desfazer da fé. Não é à toa o carnaval. O carnaval, quanto mais o tempo passa, mais atrevido e blasfemo fica. Não é verdade? Só que eles querem atingir os homens, mas eles estão atingindo Deus. Não é? E aí nós vamos para a pergunta que tem a última linha. Alguém perguntou: quem criou Deus? E recebeu como resposta: se houvesse alguém que criasse Deus, esse alguém seria Deus. Porém, Deus é autoexistente, isto é, não foi criado, apenas existe por si mesmo. Ele possui a autoexistência. Que coisa boa! Nós percebemos aí que quando a gente fala de criação, a gente fala de o que Deus trouxe à existência. E quando a gente fala de Deus, a gente não fala de criação, a gente fala daquele que traz à existência todas as coisas. E se é a partir dele que todas as coisas existem, logo ele tem o poder de fazer existir. O poder de fazer existir leva a crer de que ele é autoexistente. Auto quer dizer a si mesmo. Então ele existe por si mesmo. Está difícil? Se eu trouxer uma prova na próxima aula e perguntar o que é autoexistência, você sabe responder o que é? Deus é autoexistente. Quer dizer o quê? Que existe por si mesmo. Se eu colocar a pergunta: quem criou Deus? Você vai fazer o quê? Me dá um cascudo. Porque
Perguntar quem criou Deus é achar que Deus foi criado. Deus não foi criado. Não foi criado. Ele criou. Ele criou. É. E se ele criou, ele é o Criador. Mas tem alguém a perguntar como ele passou a existir? Isso é uma pergunta humana na perspectiva humana. Humana. Não é? Porque quando a gente pergunta quando ele começou a existir, quando isso começou a existir, a gente está falando de matéria. Agora, quando a gente fala de Deus, a gente não faz essa pergunta. A gente faz a pergunta quando ele começou a dar existência às coisas. Não é? Porque a gente não pode fazer uma expectativa humana daquele que é sobre-humano, que está acima da nossa humanidade. Isso aqui ainda é parte da nossa alma. Está indo bem, não? Tá muito bem. Está indo bem, tá? Está difícil não de entender? Não.